Quais são os 4 principais passos que podem te levar à independência financeira e como que você estrutura esse processo? Eu sou o Vitor, sou planejador financeiro, especialista em investimentos certificado e estou aqui para te ajudar a construir patrimônio de maneira inteligente. Eu quero que você tome decisões financeiras com mais bom senso. O primeiro deles é você diagnosticar. Diagnosticar a sua situação atual, entendendo quais são as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Para isso, eu queria que você olhasse para algumas áreas da sua vida com um pouco mais de atenção. Primeiro, qual é o seu contexto familiar e pessoal? Segundo, qual é o seu ritmo de trabalho, se você é da iniciativa privada, se você é PJ, se você é CLT ou qualquer outra área aí que impacte no seu processo. Analisar os seus gastos num terceiro momento, dividindo ele entre fixo e variável, para fazer com que você muitas vezes trabalhe nessa dinâmica aqui, diminuindo os seus gastos variáveis. Entendendo se você já tem uma reserva formada em um produto que tem uma liquidez, um produto que tem um baixo risco e uma rentabilidade compatível com o mercado. Entendendo quais são os seus objetivos de vida, dando um nome, um preço, um prazo, uma prioridade e um propósito para que eles possam acontecer. Quando você olha para todas essas áreas, você acaba que desenvolve um dossiê, um documento mesmo da sua vida para diagnosticar o que você precisa fazer. A segunda parte, depois de você entender esse processo de diagnosticar tudo isso, é você começar a poupar. Poupar é a primeira parte, vamos dizer assim, do processo de acumulação, de construção patrimonial depois da fase de diagnóstico. Você pode poupar ou para atingir os seus sonhos ou para quitar as dívidas. Até porque se você for comparar hoje, caso você tenha uma dívida, certamente a rentabilidade que você vai ter nos seus investimentos, comparado com a taxa de juros da dívida, vai ser menor. Portanto, se você tem uma dívida hoje, foque em poupar para acabar ela o mais rápido possível. Agora, se você vai poupar com o objetivo de investir, sabendo que você não tem dívidas, é muito importante você saber que nessa primeira parte do processo de construção patrimonial, poupar é mais importante do que a rentabilidade. Para te mostrar que é mais importante, eu vou fazer aqui 2 exemplos. Um deles é de uma pessoa que tem 15 mil reais iniciais, que poupa 3 mil reais por mês e que tem uma rentabilidade de 1,5% ao mês. Essa pessoa acredita que vai acertar todos os investimentos do mercado e vai ter uma rentabilidade excelente aí ao longo de 10 anos. Essa pessoa atinge em 10 anos o tão sonhado R$ 1 milhão de maneira aproximada. Agora vamos pegar um outro exemplo, que é de uma pessoa que começa com 50 mil reais, tem um pouquinho mais do que os 15, mas que poupa 8 mil reais por mês. Essa pessoa entende que poupar é mais importante do que nesse primeiro momento a rentabilidade e ela foca no seu trabalho, foca na sua profissão e aloca o dinheiro de forma inteligente, ganhando mais, colocando isso para funcionar nos seus investimentos, enquanto ela se torna um profissional relevante na sua área de trabalho. Essa pessoa, nesse exemplo, vai ter uma rentabilidade metade da rentabilidade do outro exemplo, ou seja, a sua carteira de investimentos vai render 0,75% ao mês. E ela vai investir pelos mesmos 10 anos. Em 10 anos, ela atinge praticamente 1 milhão e 700 mil reais, ou seja, uma diferença praticamente aí de 600 a 700 mil reais a mais em 10 anos, porque ela fez algo muito mais simples, que foi focar no seu trabalho, em guardar mais dinheiro e deixar de ficar analisando demais o mercado, como foi aquele outro exemplo ali, em que a pessoa focou talvez mais em analisar qual é a melhor ação da bolsa e esqueceu que o que alimenta o planejamento financeiro dela é a sua capacidade de poupar. Se você está gostando do vídeo, se está agregando para você esse processo de explicar como é que você constrói patrimônio, se inscreve no canal, dá o like, é muito importante para a gente entender que essa mensagem está sendo legal e para o YouTube passar essa mensagem mais para frente. A terceira parte é você realmente investir. E aí, como eu acredito que é a forma mais eficiente de você fazer isso? Investir baseado em objetivos. Pega 3 blocos, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Dentro de cada um desses 3 blocos, você vai colocar os seus objetivos de vida. Curto prazo, vamos colocar ali 0 até 1, 2 anos para esse objetivo acontecer. Médio prazo, de 3 a 5 anos e longo prazo acima de 5 anos. Você vai colocar, por exemplo, nesse objetivo aqui de curto prazo, a formação da sua reserva de emergência, que você diagnosticou na primeira etapa desse processo que era necessário fazer. Então você vai colocar aqui em um produto, vamos dizer, de risco conservador, de rentabilidade ok e de liquidez muito alta. Pode ser o CDB do seu banco ou o Tesouro Selic, por exemplo. 6 a 12 vezes o seu custo de vida. No médio prazo, você vai colocar aqui investimentos de acordo com os objetivos de médio prazo. Exemplo, quero montar o meu negócio daqui a 3 anos, esse negócio custa 30 mil reais de capital de giro inicialmente, o prazo é de 3 anos, a prioridade é alta e o propósito é porque você não quer trabalhar mais para as pessoas e quer ter o seu próprio negócio, construir o seu próprio império. Então, novamente, eu estou usando o diagnóstico aqui para poder investir de acordo com os blocos de objetivos. E no longo prazo, a tão sonhada independência financeira. 65 anos, tendo uma renda de 15 mil reais por mês, você vai escolher os produtos financeiros que fazem mais sentido para isso. Isso faz com que a sua cabeça pense de maneira separada e ordenada. Evita com que muitas vezes, se você não tem objetivos de longo prazo nesse primeiro momento e são só de curto prazo e a sua situação financeira é uma situação um pouco mais complicada porque você diagnosticou isso, não tem necessidade muitas vezes de você investir em algo que tenha risco.
porque você já mapeou com esse diagnóstico, com essa roda que a gente está fazendo aqui, né? E ela se recicla, vamos dizer assim, de que nesse momento não faz sentido fazer esse tipo de investimento. Então, olha só como é que as coisas são. Eu defini que eu não vou investir em determinado produto financeiro sem saber, vamos dizer, no detalhe o que é esse produto financeiro, só porque eu defini os meus objetivos primeiro. Por isso que essa forma de você investir baseado em objetivos, colocando os seus objetivos primeiro, antes de qualquer aplicação financeira, é a forma que te blinda de erros financeiros e de aplicações erradas. E o quarto e último passo é você gerenciar. Gerenciar de que forma? Fazer rebalanceamentos periódicos. Seus objetivos de vida vão mudar, você vai concretizar esses objetivos, você pode ser uma pessoa que começou com um risco baixo nos seus investimentos porque você era conservador e ao longo do tempo você foi percebendo que você pode adicionar ativos que têm um pouco mais de risco porque você começou a ter estômago para isso. Além de tudo isso, é importante que você também analise as mudanças no mercado. O mercado muda de tempos em tempos. Não é de mês para mês, mas é de meses para meses. Portanto, a ideia é que de 6 em 6 meses, pelo menos, você faça rebalanceamentos dos seus investimentos, considerando não só aspectos de mudança de mercado, sim, aspectos de mudança nos seus objetivos de vida também e aspectos relacionados ao seu perfil de risco. Isso vai fazer com que cada vez você tenha uma carteira que seja aderente e alinhada não só para os seus objetivos, como também para o seu perfil de risco. Uma coisa muito importante que você precisa saber é: você nunca de cara vai ter uma carteira de investimentos que vai ser a ideal para você. A sua carteira está sempre em constante evolução até chegar num momento que ela vai ser ali 99% ideal. O que é mais legal de tudo isso é que você tem que construir isso aos poucos. A gente não chega logo de cara nisso. A gente começa a construir de acordo com os objetivos que a gente tem de vida, vão ter mudanças, a gente vai querer apostar em estratégias diferentes e ao longo do tempo a gente vai ali arredondando a nossa carteira para algo que funciona para nossa vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo, porque é muito importante para que eu possa continuar produzindo vídeos como esse, para agregar na sua vida financeira, trazer conhecimento e fazer com que você tenha bom senso nas suas escolhas financeiras.